E pessoal, aqui o exercício de fixação, bem simplesinho, ó. Considerando a distribuição dos números 2, 4, 6 e 10, determine o desvio médio, a variância e o desvio padrão. A primeira coisa que tem que ser feita aqui é o que? A nossa média, né? Para poder calcular o desvio médio, a gente tem que pegar a nossa média. O desvio médio, ele vai ser dado por quem? dm, ou dzão m, né? dzão m, igual. Aí eu vou ter aqui o desvio, né? Tá aqui o desvio, que o desvio vai ser quem? Vai ser o x i, né? Pode ser qualquer x, menos a média, né? Depois de ter calculado a média, lógico. Aí aqui eu vou ter o valor em xi, né? Somatório. Não vou colocar o somatório aqui não, mas vamos entender. Vezes o fi, não vou colocar também porque a gente não vai utilizar. Tudo isso dividido por quem? Pelo somatório do xi, tá? A quantidade de vezes que o xi aparece. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter o que? O desvio médio. Tudo bem? Aqui a solução. A média vai ser 2 mais 4 mais 6 mais 2, que dá 24, dividido pela quantidade de vezes. 1, 2, 3, 4, né? Que são que a distribuição ela tem 4 variáveis. O desvio médio vai ser o que? Ó, eu vou fazer, lembrando que é o módulo, tá? Lembrando que é o módulo. Primeiro, xi aqui é 2, menos 6 que é a média. Então, 2 menos 6, depois, mais, somando, somatório. 4 menos 6, 6 menos 6, 12 menos 6. Aí vejam só, 2 menos 6 vai dar menos 4. Só que eu não tenho somatório, então vai dar 4. Não é menos 4, vai dar 4. Então aqui ó, vai dar 4 mais menos 2 vai dar 2 mais 0 mais 6. Então aqui vai dar ó, 6 mais 6, 12. Tá aqui, por isso que dá 12, tá? Dividido por 4, que é igual a 3. A variância eu vou colocar esses carinhas aqui ao quadrado. Professor, mas sumiu aqui o módulo. Por quê? Se eu coloco o quadrado, pessoal, eu já estou positivando o meu número. Qualquer número elevado ao quadrado fica-se positivo, se torna positivo. Se ele for negativo, ele se torna positivo. Então não é necessário colocar o que? O módulo, tá bem? Então não é necessário colocar o módulo. Então mesma coisa aqui, só que eu vou colocar ao quadrado. Então, colocando esses números aqui ao quadrado, eu vou ter o que? 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0, né? Mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16, mais 4 dá 20, mais 36 dá 30, 56. Tá aqui, 56. Batido e conferido. Dividido para 4. Pessoal, é a amostra, tá? Se fosse, no caso, é a população. Se fosse uma amostra, aí isso aqui seria o que? Seria 3, porque seria 4 menos 1. Mas só como é a população todinha, então a gente faz dessa forma. Então dá 14. E por fim a gente tem o que? O desvio padrão. O desvio padrão vai ser igual a raiz da variância, que é 14, ou da variabilidade. Então tá aí, 3,74. Foi calculado todos os 3 valores necessários para ter a medida de tendência de dispersão, medida de dispersão de uma determinada distribuição. Mais um exercício. Aqui ó, tem um jogo de arremesso, coletam-se os dados de tabela a seguir. Dessa forma, em relação aos acertos, determina. Tá aí a tabelinha, né? Nossa tabelinha, certo? Vocês vão ter aqui, ó, 10 arremessos de cada jogador, né? Então, o Márcio arremessou 10, acertou 6. Muriel, 10, acertou 4. Jonas, 10, 8. Edson, 10, acertou 2. O Romualdo, 10, acertou 7. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter uma variação, um detalhezinho, observe. Vou passar aqui. Ó, na solução, a média normal, né? Eu vou pegar lá os acertos 6, 4, 8, 2 e 7 e dividir pela quantidade de pessoas, né? São os acertos pela quantidade de pessoas. O arremesso foi igual para todos.
Então dá 5,4 de média. Tudo bem. Já o nosso DEM, que é o desvio médio, vai ser o 6, né, que é o XI, né, é a variável ali, o 6, o número de acertos, menos a média, tá certo? Aí você vai colocando, né, tudo isso em módulo e divide no final por 5, tá aí o desvio médio. Ou a variância também, certo? E o nosso querido desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, tá aí. Eu achei que ia ter a mudança, mas não nesse caso não. Tá, outro exercício. No quadro a seguir estão representados o consumo diário de gasolina em litros dos carros de 3 taxistas em um período de 4 dias. Determine o desvio padrão do consumo dos carros destes taxistas. Então tá aqui o taxista 1, o 2 e o 3. Então tem 3 carros diferentes no decorrer da segunda até a quinta. Observem agora. A gente vai ter aqui, ó, para determinar o desvio padrão, precisamos antes calcular a média, né, de cada taxista. Então, por isso que está assim, dividido dessa forma. O taxista 1 eu tenho 3,5, taxista 2 achei mais ou menos 2,5, né, o consumo dele. E o número 3 eu tenho 20,5, desculpa. Então o taxista, esse aqui já gasta mais, né, pela média, tudo bem? Média aritmética. Vamos lá, agora a gente vai calcular o que? Calcular a variância, certo? Deles. Ah, professor, mas eu não calculei o desvio médio aqui. Por quê? Porque, pessoal, o desvio médio e a variância não vai dar o mesmo valor, porque eu não estou se tratando de uma população, então não é necessário, né? O valor de um vai ser o mesmo valor de outro. Vocês viram aqui nas outras questões. Olha só. Desvio médio está aqui, certo? Perdão, tá? Vai ser diferente. Só que aqui o desvio médio eu vou ter o que? Esse valor ao quadrado. Então eu vou só pegar 1,92 e colocar ele ao quadrado, tá? Desculpa, eu por ter falado isso. Me corrigindo, só é pegar e fazer o quadrado. Se eu quiser voltar, eu faço a raiz quadrada, tá? No caso aqui, se eu pegar a raiz quadrada da variância, eu tenho o que? O meu desvio médio. Tudo bem? Então, se eu pegar a raiz quadrada de 31,25, eu vou ter o que? O desvio médio. Mas, vamos calcular a variância, que é o mais interessante. Então, vejamos. Observando aí a variância, né, dos 3, olha, esse cara variou mais, ó. Já esse aqui variou médio, isso aqui, só que esse aqui teve a média maior, tá vendo? Pela variância, nós vamos que o carro 2 tem a maior dispersão em relação aos demais. E o carro do taxista não tem a menor dispersão. E ele gasta menos, a gente sabe, né? Pela média, ele gasta menos, na média. Beleza. Agora a gente vai para os desvios. Observem, pessoal. Os desvios, eles são necessariamente, eles levam em consideração a variância. Então, consequentemente, eu vou ter um número, né, igual, no caso, parecido no desvio do que eu tinha na variância. Se a variância, o carro, né, o motoristão gasta aqui uma variável mais ou menos, a dispersão para cima ou para baixo de 5,59, a gente via nesse caso aqui que ele já tinha uma menor variância, tá vendo? 31,25, certo? E o motorista 2, ele tinha 8,64 litros de variância. Já a média dele, ó, não é tão ruim, ó. Tá vendo que a média dele não é tão ruim, ó. Parecida com a do 3, mas em dispersão, em variância, em desvio padrão, ele ganha muito do 3, ó. Ganha muito do 3, certo? Então, para análise aí, verifique que o carro do taxista teve um consumo mais regular em torno da média, pois seu desvio padrão é o menor. Certinho? Mais um exercício. Tá aí um histograma de densidade, tá, pessoal? A densidade, né? Histogramazinho. Certo? Distribuição dos valores da variável, isso aqui a gente não vai utilizar, não. Tá aqui, a curva de Gauss. Uma curva normal. Curva normal. Seria essa curva de Gauss, tá, pessoal? Ok, finalizamos aqui. Aí, ó, distribuição da curva de Gauss, ó. É pela porcentagem, pela frequência relativa.
ativa, tudo bem? Tá aí os valores. Interessante, né? Isso aqui vocês não vão ver agora não. Vão ver aí mais à frente na faculdade. Bem, finalizamos aqui, pessoal. Vocês tentem fazer as questões aí da página 22 até a página 23, né? E a gente finaliza aqui o nosso conteúdo, como eu já havia apresentado. Então a gente aí faz, né? No caso, marca a nossa próxima aula, nossa avaliação, né? Consequentemente a gente vai ter que ter uma avaliaçãozinha para a próxima aula. Então já vai ser pelo controle acadêmico, né? Nossa avaliação, questões de marcar e também questões dissertativas, né? De escrever, objetivo e dissertativo, certo? Então obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula, né? É um assuntozinho que é simples de se fazer, tem um certo detalhezinho, você tem que ter uma calma, cautela ao fazer qualquer coisinha, qualquer errinho, mínimo que seja, de vírgulas, já dá diferença no resultado. Então é basicamente isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.